Dois meio-irmãos da elite de Nova York apostam a reputação de uma garota inocente em um jogo de mentiras e manipulações doentias, onde a sedução é só a primeira peça do tabuleiro. Lançado no final dos anos 90, Segundas Intenções mergulha num universo onde o privilégio vira arma e sentimentos são usados como fichas num cassino emocional. Catherine é elegante, implacável e disfarçada de anjo. Já Sebastian, um predador entediado, viciado em poder e controle, que encontra no desafio de seduzir a virgem Annette a promessa de uma vitória pessoal. Mas o que começa como um jogo tóxico se transforma num campo minado emocional, onde quem perde, perde tudo. E meus amigos, um filminho de suspense dessa vez, hein? Quem se lembra desse clássico dos anos 90, Segundas Intenções, que normalmente não passava na TV, tá? Ou você tinha que alugar a fita, ou ele passava de noite, tipo no Intercine, Supercine. Supercine é aquele que toca aquela música que dá um negócio ruim na gente. Pois é, isso porque é um filme pesado, tá? É um filme onde um adolescente, na verdade, ele é meio adolescente, tá saindo da adolescência, né? Mas nunca deixam claro pra gente a idade deles. A gente sabe que eles saíram da escola e vão entrar na faculdade. Ele tem a artimanha de seduzir, ele consegue seduzir qualquer um. Só que aí, durante a estada na escola dele, ele fez uma reputação tão forte do cara que pega qualquer menina, inclusive não só qualquer menina, qualquer mulher, que saindo da escola, ele quer deixar a reputação dele lá em cima. Ele quer que todo mundo lembre-se dele pra sempre. E aí é que ele aposta com a irmã dele que ele consegue tirar a virgindade de uma garota inocente, a qual é famosa ali na elite de Nova York, onde eles moram, exatamente por ter essa aura, essa coisa puritana, sabe? Essa coisa de querer se casar virgem, etc. Ele queria provar o quanto ele é incrível, conquistando essa menina. Só que aí não é aquela comédia adolescente gostosa. É horrível, é um drama terrível, com um final... Ai, eu não lembrava que o final era pesado assim não, viu? Sempre que eu vou trazer um filme aqui pra vocês que eu tinha certeza que eu sabia como era o filme, eu me surpreendo principalmente com o final. Não lembrava que o final de Segundas Intenções era terrível, pesado desse jeito. Então, bora lá? Meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí que hoje a gente vai pra essa elite de Nova York, onde dois jovens não têm pais. Eles vivem fazendo o que eles quiserem numa mansão, porque simplesmente a gente não sabe quem são os pais deles durante o filme todo. E é por isso que eles são desse jeito. Hoje é Segundas Intenções. Bora conhecer essa pérola? E o filme começa mostrando pra gente o grande protagonista, que se chama Sebastian, interpretado pelo Ryan Phillippe, que nos anos 90, meu amor, esse menino, ninguém aguentava com ele, tá? Ele era o maior seduzente do cinema adolescente. Na verdade, o maior seduzente, eu não sei. Porque eu tô falando isso, mas ele aparece aqui, eu não me lembro outro filme que ele aparece, mas pra mim, ele é o maior seduzente de todos os adolescentes do mundo, mas é por causa desse filme. Onde ele tá terminando uma sessão de terapia com uma terapeuta meio fajuta, sabe aquelas terapeuta meio que tá aqui só pra ouvir o que você quer falar e responder o que você quer ouvir? Ela tem essa vibes. Ela tá ali, ela fala com ele, fala, nossa, você tá bem melhor, né? Ele fala, não, com certeza você me transformou. Antigamente eu era um jovem perdido pra esse mundo do sexo, etc. Agora eu sou uma outra pessoa. Ela, pois é, eu vou até te dar o meu livro pra te ajudar. Ela dá o livro dela. Só que aí, enquanto ela dá o livro dela, ela anota num bloquinho de nota assim, cobrar o livro, cobrar pelo livro. Então ela finge que ela deu pra ele, mas no final, quando chegar a notinha do valor da sessão, vai estar lá o valor do livro. Ou seja, vagabunda! Picareta, total. E aí ele vê a foto da filha dela na mesa do escritório. E ele fala, nossa, que linda, nossa. Ela recolhe a foto e fala, não, mas é que ela não é do seu nível. Com todo respeito, ela não é do seu nível, porque ela também não gosta do Sebastian. Ela também acha ele um caso perdido. Mas fica ali fazendo sessões de terapia com ele, porque, né, ela quer o dinheiro dela. Quando ele sai da sala, inclusive, ela xinga ele de idiota. É tipo, é muito bizarro. Imbecil. E é aí que a filha dela liga aos prantos, falando pra mãe dela que as fotos dela estão na internet, que vai todo mundo zoar ela, que a reputação dela tá acabada. E ela fala, mas minha filha, o que foi que você fez? Ela fala, eu conheci um cara, ele falou que ele era apaixonado por mim, que ele gostava muito de mim, pediu pra fotografar minhas pernas. E aí cai a ficha dela.
De quem que a filha dela tá falando? Do Sebastian. Ela desliga o telefone, sai correndo atrás dele, começa a xingar ele através do vidro, falando que vai processar ele, que vai acabar com a vida dele, que ele tá pensando que ele é quem pra fazer isso. E enquanto ela tá lá xingando ele, né, tipo, uma psicóloga, uma terapeuta, que tem uma filha, que cresceu com anos de terapia também, ter sido enganada, uma outra mulher aparece do lado dele e fala bem assim, nossa, que louca, né? Ela, tipo, ela zoa a terapeuta, e ele fala, pois é. Aí ele olha pra ela e fala, nossa, você é linda. Ela fica sem graça e fala, ai, obrigado. Aí ele fala, você quer almoçar? Ela, eu aceito e tal. E sai com ele. Esse começo do filme todinho é pra mostrar como o Sebastian, ele tem o magnetismo e um jogo de sedução que ele consegue manipular todo mundo ao lado dele como se fossem peças num tabuleiro de xadrez mesmo. Mesmo a pessoa que acha que tá passando a perna nele, que tá enrolando ele de alguma forma, não tá, meu amor. Ele tá sempre a 2, 3 passos na sua frente. Ele tá sempre sabendo. E com o jogo de cintura, uma tática, uma arte da sedução ferrenha. Bom, enquanto isso na mansão, a meia-irmã do Sebastian, a Catherine, tá conversando com a Cecile e a mãe dela. Por quê? A mãe dela é dessas ricaças de Nova York, super conservadoras, que confia na Catherine. Por quê? Porque a Catherine tem uma reputação na escola de boa moça gigante. Todo mundo confia nela, todo mundo acha ela incrível. Ela é a representante dos alunos já faz anos, então ela tá saindo da escola, do colégio, e tá indo pra faculdade também com o mesmo posto de representante dos alunos. Ela é, assim, um exemplo a se seguir de boa moça. E aí a mãe da Cecile, ela quer que a Catherine tome conta da filha dela. Ela quer que a Catherine seja tipo uma guru da filha dela. Alguém que vai ensinar a filha dela como se portar nos lugares e vai transformar numa verdadeira dama da sociedade. Ela fala, mas com certeza. E aí ela usa sempre a religião, né? Na verdade, ela usa um crucifixo, sempre ela anda com um crucifixo, que é o símbolo da hipocrisia dela. Porque ela fala bem assim, eu sou assim, e sempre que eu me perco, eu busco a Jesus, ela fala, e demonstra a cruz, e eu me encontro novamente. E aí o Sebastian chega, logo que ele chega, a mãe da Cecile tá falando mal dele, tá acabando com a casa dele, falando que não quer ele perto da Cecile, pelo amor de Deus, porque ela conhece a fama dele, a reputação que ele tem, horrorosa. E a Catherine fala pra ela não se preocupar, porque ele não vai chegar perto da Cecile. E aí quando elas vão embora, a Catherine vira o olho, desabotoa a roupa, e aí a gente descobre que naquele crucifixo, na verdade, ela leva êxtase, ela leva cocaína e ela cheira, né, ali, ela dá um cheiro ali mesmo. Bom, acontece que ela só topou ser um tipo de tutora pra Cecile, porque o cara por quem ela era apaixonada terminou com ela pra ficar com a Cecile, porque tava completamente apaixonado pela Cecile. Então o plano dela é acabar com a reputação da Cecile, tirar a virgindade dela, porque assim, gente, nos anos 90 pra trás, né, e começo dos anos 2000, esse lance da virgindade, a garota virgem e tal, 15, 16 anos, 17, 18, era uma coisa assim super wow, sabe? Era tratado como uma joia, assim, quando você fazia 18, 19 anos, você era uma menina e você ainda era virgem, nossa senhora. Eu não sei hoje como é que é, porque eu não tô muito nesse ambiente, eu não leio muito, eu não me informo muito. Mas hoje parece que a coisa é um pouco mais difundida, né? Conversa-se mais sobre isso. Antigamente não se conversava. Então era tudo pela encolha, porque, pelo amor de Deus, nos anos 90, uma garota de 16, 17 anos que perdesse a virgindade, nossa senhora, ela era vista como puta. O menino não, tá? Desde sempre, essa coisa sempre foi muito machista, né? Essa visão sempre foi muito machista. O menino com 16, 17 anos que perdeu essa virgindade, nossa, o pai ficou orgulhoso, a mãe, todo mundo fala, esse moleque é esse, moleque aí. Agora a menina, meu Deus do céu, virava. Então esse lance de jogar com a virgindade, principalmente nos anos 90, era uma coisa muito baixa, era um jogo muito baixo. E é exatamente isso que a Catherine quer usar contra a Cecile. E aí o Sebastian até pergunta, mas por que você não atinge o cara em si? E aí ela fala, porque não tem o que fazer contra ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a bonequinha que ele tanto ama e vou acabar com a reputação dela. Então ela pretende fazer com que a menina perca a virgindade e não só isso, vire a maior prostituta. Tipo assim, ela vai dar todos os conselhos errados que ela puder pra essa garota. Mas só que tudo disfarçado, claro, né? Porque no final das contas ela tem que se sair bem, né? A imagem dela tem que sair limpa de tudo isso. E ela tenta combinar com o Sebastian, só que o Sebastian não quer. Ele fala que tá cansado desse jogo fácil, de conseguir seduzir essas meninas ou mulheres com tanta facilidade, que assim, a reputação dele já tá incrível, já tá lá em cima, sabe? Ficar brincando com isso vai tirar a reputação dele, vai deixar ele com uma vibe meio esquisita, que ele não quer. E aí ele fala, mas eu já sei o que eu quero. E aí ele mostra um artigo em uma revista, que a capa é a Victoria Beckham, eu adoro, de uma garota chamada Annette. Essa Annette faz um manifesto sobre a virgindade, sobre o quanto ela tem estima nisso, e falando que ela quer se casar virgem. E tipo assim, é um manifesto tão conciso, tão firme, que demonstra que essa garota é impenetrável de todas as formas possíveis.
Desculpa o trocadilho. E ela tá vindo pra onde? Pra Nova York, pra ficar um tempo na casa da tia do Sebastian, a mansão dela, na verdade, porque o pai da Annette vai se tornar diretor da universidade onde eles vão. Ou seja, o pai dela é um cara super bem conceituado, ali na elite de Nova York, e ela é tipo a pupila, o diamante de Nova York. Pode imaginar o que isso vai fazer pela minha reputação? Transar com a filha do novo diretor antes das aulas começarem. Só que a Catherine acha que ele não vai conseguir. A Catherine acha que a garota não vai ceder, que essa ele não leva. Então eles apostam. E a aposta é basicamente o seguinte: se ele não conseguir, a Catherine ganha. E o que ela ganha? Ela quer o carro conversível dele, que é um Jaguar, que ele ama completamente esse carro. E se ele vencer, a Catherine vai dar pra ele o que ele sempre quis, que é o quê? Fazer sexo com ela. Que papo é esse, Willis? Pois é. Ela é meia irmã dele, tá, gente? Ela não é irmã de sangue. Ela é meia irmã. A mãe dela se casou com o pai dele. E desde então ele é louco pra pegar ela, só que nunca aconteceu. E aí ela fala: vou deixar você fazer o que quiser. Só que aí é um filme meio pesado, porque assim, ele fala que não sabe se vale tanto assim o Jaguar dele. E aí ela lança que ele vai poder jogar videogame aonde ele quiser, se é que vocês me entendem. Acho melhor você parar com isso. Ele vai poder conectar a fiação do videogame nas entradas da frente da TV ou nas entradas de trás da TV. Vocês conseguiram me entender agora, né? Para de falar merda. Vai fazer o que ele quiser. Aí ele fica doido. Aí ele fala: então agora tá valendo. Pode enfiar onde quiser. Bem que o povo da igreja fala: fim do mundo. Bom, a Annette chega, é ninguém mais, ninguém menos do que a Reese Witherspoon. Ela tá andando com a tia do Sebastian e ele começa a fazer aquela linha, né? Ele chega a falar com a tia, todo amoroso e tal, conversa um pouco com a Annette, fala que vai mostrar a mansão pra ela, e ele diz que leu o manifesto dela, que ele achou da parte dela uma certa ética, moralidade, etc. Ele fala: nossa, incrível, muito legal. Ela fala: é mesmo? Ele fala: mas por que essa insistência na virgindade? Por que você acha que isso é uma loucura? Isso não é superestimado? E ela fala: não, eu acho que não, eu acho que é super legal. E eu acho também que, para pessoas da nossa idade, esse lance de se envolver sexualmente com as outras pessoas talvez seja um risco por falta de maturidade da nossa parte. E aí ele fala pra ela: mas você é lésbica? E ela ficou ofendidíssima quando pergunta se ela é lésbica. Isso porque ele não consegue aceitar que ela é uma garota que não quer transar. Mas aí vai um recorte que eu vou falar pra vocês, né? Quando ele fala isso, por que ele pergunta se ela é lésbica? Durante os anos 90, e eu cresci durante os anos 90, tá? Então eu vi muito isso. Quando você, né, a sua orientação sexual era gay, lésbica, né? Você não era heterossexual, por assim dizer, normalmente você demorava pra perder a virgindade, né? Gays, lésbicas perdiam muito tardiamente a virgindade. E isso por quê? Porque não queria transar com o sexo oposto. Então, levantava-se a teoria, né? A coisa de que, esse garoto, ele tem uma moral muito forte, ele é muito puro, ele é muito inocente, né? Então ele sente que ele ainda não tá preparado, sabe, pra fazer sexo. Ele já falou com os pais dele, com os amigos sabem. Só que, na verdade, não é que ele não tá preparado pra fazer sexo, ele não quer fazer sexo com o sexo oposto, entende? Então, normalmente, se você fosse gay nos anos 90, existiam muitos assim, quando era cobrado nesse âmbito sexual, falava exatamente isso, levantava a bandeira da meio que moralidade, sabe, da coisa de eu entendo o sexo de uma forma diferente, é babado. Enfim, só pra contextualizar aqui, antigamente tinha essa coisa de se você demorasse muito pra perder a virgindade, as pessoas começavam a desconfiar que você era ou gay ou lésbica. Até hoje tem um pouco isso, né, pra falar a verdade. Bom, e pra piorar, a gata recebe um monte de carta de alguém misterioso que ela não fala quem é, contando toda a reputação do Sebastian. Aí pronto, aí vira realmente, de fato, já era o maior desafio, né, o maior troféu da vida dele, porque, né, ela fez uma declaração pública numa revista, ela é filha de quem ela é essa garota, esse diamantinho de Nova York. Agora então virou uma questão de honra. Enquanto isso, a Catherine percebe que a Cecile tem uma queda pelo professor de música dela, que ensina violoncelo pra ela, e ela percebe que tem uma ligação ali entre os dois, né? E aí mais tarde, enquanto elas estão no parque, ela tenta tirar informações da Cecile, e a Cecile realmente fala que ela tem essa comunicação com esse professor, que ele manda cartas de amor pra ela, e ela acha super fofo, e ela esconde essas cartas numa casinha de boneca. E isso deixa a Catherine, né, super esperta. E aí a Catherine, pra tentar criar esse laço de confiança entre as duas, ela fala: eu vou te ensinar a beijar, porque a Cecile, ela é inexperiente num nível, né, ela é bobinha num nível que nem beijar ela sabe, ela trava na hora, né? E aí as duas falam assim: mas você tem certeza? Tipo, no meio do parque, ela fala: com certeza, pode confiar em mim, vamos testar. Por mais que a Cecile não queira, a Catherine convence ela que isso vai ser super legal e que vai ser uma prova
do quão a amizade delas é forte. E aí rola a famigerada cena do beijo, que era muito famosa. Hoje em dia eu não sei se as pessoas falam tanto sobre essa cena, mas é que as duas se beijam ali no parque. E é um beijo muito doido, porque tem um fio de baba passa ali, e esse fio de baba foi pro corte final. Eu não sei quantas vezes elas fizeram essa cena. Eu sei que essa cena acabou ganhando um prêmio no MTV Movie Awards. A gente vai conversar sobre isso depois que eu contar o filme todo. Mas é uma cena muito icônica de um beijo lésbico no meio do parque. E depois disso, obviamente, que a Cecile cria um vínculo muito grande com a Catherine. Ela começa a achar que a Catherine é realmente tipo Deus na vida dela. Durante a noite na mansão, a Annette tá lá no quarto dela lendo um livrinho, até que começa a tocar uma música super alta. Ela vai atrás de ver onde que tá tocando essa música e tá na área da piscina, aonde o Sebastian tá ali ouvindo música. E ele fala que colocou de propósito no quarto dela, inclusive, pra ela ouvir, pra ela vir lá, porque ele queria conversar, ele tava entediado e tal. Ele fala que achava que ela ia gostar, porque é uma música clássica, ela tem cara de quem gosta de música clássica e tal. E aí ele entrega um presente pra ela. E aí ela fica meio desconcertada com o presente, né? Porque tá com o nome dela, ele mandou gravar no nome dela, assim, tipo, uma plaquinha, sabe? De metal, não sei se é de ouro, porque eles são riquíssimos, né? Então deve ser de ouro com o nome dela. E ele fala, você odiou, né? Ela fala, não, eu gostei. Ela fica meio sem graça, porque ela não esperava algo tão lisonjeiro da parte dele. E aí ele pergunta se ela quer nadar. Ela, de primeira, não sabe se ela aceita ou não. No fim, ela aceita. E aí tem um detalhe, porque quando ela desce, ela bota a roupa dela de banho, né? Um maiô pra poder nadar. E aí quando ela tá indo, ela volta pra passar um perfume. Ela fica se olhando no espelho e tal. E ela passa um perfume, sente cheiro. E vocês sabem, né? O lance de espelho. Quando tem espelho, nesses filmes, sempre tem uma ligação, alguma coisa, no sentido de que a pessoa está desfragmentando a identidade dela. Tá rolando ali uma pergunta de quem sou eu de verdade? Quem será que sou eu? Né? Será que eu sou eu mesmo? Porque agora somos duas aqui. O lance da dualidade. E quando ela volta pra passar o perfume, demonstra que ela tá querendo agradar o Sebastian. Só que quando ela chega pra nadar, os dois começam a conversar, ele começa a usar táticas de novo de sedução. Elogiar a inteligência dela, a beleza dela e várias coisinhas. E ela cata, e aí ela começa a linkar isso que tá acontecendo com as cartas que ela recebeu, falando que as cartas falavam que ele ia seduzir as meninas, que ele consegue seduzir, que ele fala tudo que uma mulher gosta de ouvir, mas que não existe uma mulher que não tenha se arrependido de ficar com ele. E aí, de novo, ele fica muito louco, ele quer saber quem tá mandando as cartas, ela não fala, e vira pra ele, caindo a ficha dela de que ele tá usando dos truques de sedução dele pra pegar ela vira pra ele e fala, olha, o máximo que você vai conseguir comigo é a minha amizade e talvez nem isso. E aí ela sai da piscina. O máximo que vai conseguir de mim é minha amizade. E eu acho que nem isso vai conseguir. Bom, o Sebastian traça um plano com um amigo dele da universidade que é gay. Na verdade, foi da escola e é da universidade também. Isso é muito legal, porque a gente não espera que o Sebastian vai ter um amigo gay, né? Vai ter um confidente ali gay. E esse amigo, ele pega escondido uma das estrelas do time de futebol americano ali da escola. E já faz tempo que ele pega esse cara. Só que é escondido porque esse cara é todo machão. Quando mostra a cena dele, ele tá falando sobre quando ele pegou a menina, que ele obrigou ela a fazer sexo oral nele e tal. Ai, mona. Né? Todo pesadão. O cara liga pra ele, marca um encontro com ele, e aí o Sebastian chega pra pegar os dois no flagra. Por quê? Porque esse cara, o Greg, ele é amigo da Annette. Ele é lá do Kansas também, ele cresceu junto com a Annette, eles são muito amigos, e eles já estão pra ser amigos já na faculdade, né? Porque os dois vão fazer a mesma faculdade. Todo mundo ali vai fazer a mesma faculdade. O mesmo campus, no caso. Então ele chantageia o Greg. Porque o Greg fica desesperado. Ele fala, cara, se você vazar com isso, você vai acabar com a minha vida. Então eu faço o que você quiser. Ele fala, então beleza, eu já sei o que eu quero. Eu quero que você descubra quem tá enviando as cartas. Quero que você converse com a Annette e descubra isso. Então, durante uma tarde, ele tá conversando com a Annette. Primeiro eles relembram toda a infância deles, as coisas legais que eles passaram. E aí ele começa a falar do Sebastian. Ela fala que não confia nele. E ele fala que muito do que falam do Sebastian é mentira. Começa a passar um pano pra reputação do Sebastian, a reputação dela, né? Que ela tá criando. A verdadeira todo mundo sabe. Mas aqui estão contando pra ela. E no fim, convence ela de falar quem tá enviando cartas pra ela. E é ninguém mais, ninguém menos do que a mãe da Cecile. É ela que tá enviando cartas pra Annette, contando absolutamente tudo a respeito do Sebastian. Bom, acontece que a Catherine conta pra mãe da Cecile a respeito da Cecile e do professor de música, fala onde estão as cartas. E aí, com a desculpa das cartas que a mãe dela encontrou, ela demite o professor. Quando ele tá indo embora, a Catherine e o Bastian encontram ele no elevador. E aí conversam com ele, falam que a Cecile também é apaixonada por ele e que vai dar um jeito dos dois se encontrarem, mesmo assim. Só que ele fala que tem medo da mãe da Cecile, até porque ela é bem racista, né? Quando ela descobre que ele tá ficando com a filha dela, a primeira coisa que ela fala é que ele é negro. É preto, não quer
E aí a Catherine fala pro Sebastian que ele vai ter que chamar a Cecile, tirar a virgindade dela e transformar ela numa putana, pra ela fazer uns bagulho errado com o professor, antes até. E aí bate um peso na consciência do Sebastian, né? Ele fala assim, cara, será que tá certo isso que a gente vai fazer com essa menina? Porque a gente vai acabar com uma menina completamente inocente. Tipo, ela não é só inocente, a gente não tem só algumas questões, ela é completamente. E a Catherine fica revoltada com esse peso na consciência que o Bastian teve. Aí ela solta uma que, assim, estamos falando dos anos 90, né? Mas eu acho que até hoje é muito palpável esse discurso na realidade. Porque ela fala assim, os homens como você e o Kurt, que é o cara por quem ela é apaixonada, né? O cara por quem ela quer se vingar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, ficar com as meninas que vocês quiserem, quantas meninas vocês quiserem, e vocês são vistos como deuses, como incríveis. Agora, as meninas não podem nem ficar com vários caras e nem sequer dizer que gostam de sexo. Porque quando dizem, como é o meu caso, somos completamente descartadas. Descartadas pra esses caras, como você, ficarem com as certinhas, com as santinhas, com as bobinhas. Eu falei, isso não é justo. Eu não gosto disso. Então, eu não tô nem aí nessa questão de destruir a Cecile. Porque eu vou falar mesmo e é sobre. E é meio louco, né, esse discurso dela, porque até hoje é um pouco assim. É que do jeito que é a Catherine, ela faz uma imagem muito ruim dessa vertente, né? Mas tem mulheres muito do bem, meninas muito do bem, que assim, são completamente julgadas por serem donas de si mesmas. É babado. Bom, e aí o Sebastian, ele fica com a Cecile, ele fica envolvendo ela, falando que ela deveria ser um pouco mais sexy, quer tirar umas fotos dela. E aí no final, quando ela não tá querendo topar fazer as coisas que ele tá pedindo, ele fala que vai ligar pra mãe dela e vai falar que ela fugiu de casa no meio da noite e tá lá na casa dele. Ela fica desesperada, fala, minha mãe vai me matar, então não faça isso, pelo amor de Deus, faça o que você quiser. Aí ele fala, então você vai ter que deixar eu te dar um beijo lá embaixo. Quê? Ela não entende direito, mas deixa. Bom, e aí começa todo esse processo de transformar ela meio que numa vadia, né? Sua vadia. Enquanto isso, no outro dia, a tia do Sebastian acaba tendo um compromisso e fala que não vai poder ir lá fazer a caridade, que ela sempre vai numa casa de idosos, cuidar dos idosos e tal, se o Sebastian e a Annette poderiam ir. E ele topa, mas tudo pra poder fazer uma imagem pra Annette, né? Pra poder se aproximar mais da Annette, ela se sentir mais próxima dele, ver que ele não é um babacão, um completo babacão. E eles vão. A Annette, claro, fica super feliz e tal. Ele não, né? Ele acha aquilo um saco. E aí ele fica no quarto de uma senhora, onde ele fica repetindo pra ela, olha, a gente jogou 3 vezes gamão, você ganhou as 3 vezes de mim, foi incrível, você deu risada, você me contou dos seus filhos. Ele começa a contar toda uma história pra essa véia e ele fica repetindo isso. Quando a enfermeira chega no quarto, a véia fala, ai, a gente jogou gamão. A véia começa a repetir só o que ele falou, porque ele fala que ela só tá se esquecendo, mas que foi uma tarde maravilhosa. Então a véia fala que foi uma tarde incrível pra enfermeira. A enfermeira ri e fala, nossa, que surpresa. E a própria Annette fica também surpresa com aquilo. Só que ela faz com que ele seja sincero. E ele fala que acha um saco esse negócio de fazer esse tipo de caridade. Que ele acha muito chato. Ela dá risada e fala que tá tudo bem. Que tá tudo bem não gostar de fazer esse tipo de caridade. E ele fala, nossa, que legal. Porque ele achou que ela ia ser aquela pessoa extremista. E não. Ela fala, não, tá tudo bem, não tem problema. Ela fala, e você é muito sério, você não sorri e tal. E ela começa a tentar fazer ele sorrir. E ela consegue fazer ele sorrir. Ela começa a fazer umas caretas muito nada a ver. Careta dos anos 90. E realmente é, viu? E acaba que os dois, né, ela acaba pegando na mão dele. E é aquilo, né? Tá crescendo um laço ali entre os dois de alguma forma. E aí, enquanto isso, a Cecile confidencia pra Catherine o que ela fez com o irmão da Catherine. Como se fosse uma coisa completamente errada. Ela se sentindo extremamente mal por ter feito aquilo com ele. E a Catherine fala que ela não deveria se sentir assim, que na verdade ela teve um orgasmo. E realmente, ela, pelo que ela conta, né, ela teve um orgasmo. E ela explica, você teve um orgasmo, isso é maravilhoso. E você tem mais é que sair com vários caras antes de sair com o Ronald, que é o professor de música dela, né? Ela fala, você tem que chegar nele super experiente. E aí ela começa a ter vários encontros com o Sebastian. E a gente vê que ela se tornou realmente uma menina meio vadia, meio promíscua, oferecendo sexo oral do nada, perguntando se ele quer fazer umas coisas diferentes, solta. Tudo isso amando da Catherine, né? Com a liberação da Catherine. E nesse momento, nossa, tem um momento em que o Sebastian, ele tá escrevendo no diário dele, ele empurra ela pra fora da cama e ele fala, meu, esse momento é o momento que eu chamo de paz, que é quando a gente terminou o que a gente tava fazendo e aí a gente tem um momento de paz, cada um no seu canto. E esse diário que ele tá escrevendo, ele escreve absolutamente tudo, todas as conquistas dele, desde, né, de quando ele iniciou a vida sexual dele, ele escreve tudo nesse diário. A maneira que ele fez, como ele chegou até as meninas,
meninas, como ele chegou até lá, o que ele fez depois. Como se fosse um tipo de troféu mesmo, pra ele. E aí, durante uma tarde, o Bastian tá observando a Annette ler lá no pomar, lá no quintal da casa dele. A Catherine chega, observa que ela tá ali e começa a zoar ela, porque ela tá chorando com o livro. E o Sebastian defende ela. E aí a Catherine fala, não acredito que você tá apaixonado por ela. Ah, meu Deus, você tá apaixonado. Então eu já venci, né? Porque você não vai querer magoar a bonitinha se você tá apaixonado. Então, deixa eu já pensar onde que é que eu vou dar uma volta com o meu novo carro e tal. E quando ela começa a falar isso, aquele semblante que ele tava de tipo apaixonado realmente passa e volta aquela coisa de querer vencer a aposta que ele fez com a irmã dele, né? Que é um negócio que tá intrínseco dentro dele, assim, tipo, nossa, é algo que domina ele completamente. Então ele vai até a Annette, chega, cumprimenta ela, dá um beijo na bochecha, outro e tal, e aí ele começa a beijar o rosto dela pra ver se ela vai permitir que ele beije a boca. Até que ela permite, eles se beijam ali. Aí eles se estranham imediatamente. Ele fala que não devia ter feito aquilo, ela fala que também não devia. E aí ele fala que, na verdade, não, que dane-se. Que ele gosta dela, que ele não vai ficar fingindo que ele não gosta dela. E que é isso aí, que ele não se arrepende de ter beijado ela. E aí ela fica super sem graça e simplesmente sai dali. Bom, acontece que durante a noite ele vai no quarto da Annette pra poder dar um ultimato nela, porque ele tá começando a sentir que tá saindo do controle, e falar que ele vai embora. Dependendo de como ela agir, ele já vai saber que vai rolar ou não vai. Porque ele não tá mais querendo ficar ali seduzindo ela, porque ele tá perdendo um pouco o controle da sedução, digamos assim. E aí ele fala que vai embora, e ela fala que não quer que ele vá, né? Tenta impedir ele de ir embora. E aí, com atitudes, ela começa a demonstrar que ela quer ficar com ele. Então eles se beijam e tal. Ela própria desabotoa a calça dele e desabotoa a roupa dela e demonstra que, beleza, pode vir. Eu sei o que é que você quer e eu acho que eu quero também, sabe? Então se é isso, vamos. E ele trava. Ele não consegue, ele sai dali e não consegue fazer nada. E aí é muito interessante porque quando ele entra na sala, né, correndo dessa situação, tem um espelho novamente. E aí a câmera corre e mostra ele através do espelho, que é aquele lance que eu já falei pra vocês, né? O espelho é sempre dualidade, sempre existe uma desfragmentação aqui, uma reinterpretação do que a gente tá vendo. O personagem, ele não está se reconhecendo, ele está se procurando, existe uma dualidade. Então, obviamente, existe o Sebastian da aposta e existe o Sebastian que se apaixonou. No dia seguinte, a Catherine chega no quarto dele já querendo saber como é que foi, puxando o diário dele, porque ela é louca pra ler esse diário dele, louca pra ler o que ele escreve até sobre ela, e ele não permite, e ela entende que então provavelmente ele teve a noite dele com a Annette, porque ele tá com o diário. Ele só escreve no diário quando ele tá pra colocar uma vitória, mais um troféu. E aí ele fala que não conseguiu, que na verdade ela tava lá, ela demonstrou que ela queria, mas ele não conseguiu. Ela começa a chamar ele de idiota, ela fica muito brava, começa a chamar ele de idiota e fala que então ele perdeu a aposta de uma vez por todas, e quando ele sai pra ir no quarto da Annette, ela avisa que a Annette foi embora, que já fazia 30 minutos que ela tinha ido embora. Bom, o Bastian pega o carro dele, vai atrás da Annette, seja lá onde ela esteja, e aí ele liga pro Greg, pergunta pro Greg pra onde que a Annette tá indo, o Greg fala, e ele encontra com ela na estação de trem, pra impedir ela de pegar o trem. Aquilo surpreende ela de uma forma super positiva, os dois se beijam, e finalmente ele tira a virgindade da Annette. Os dois têm uma grande noite de amor. E aí quando ela tá indo embora, depois que eles, né, tem esse momento só dos dois, ele leva ela até o carro e aí mostra que a irmã dele tá na sacada olhando tudo. E ela tá com uma cara horrorosa observando toda a situação. Bom, acontece que no dia seguinte o Bastian tá com um buquê de flores, porque ele vai dar pra Annette e tal. E aí quando ele chega em casa, ele ouve que a irmã dele tá transando. E adivinha com quem que ela tá transando? Com o professor. Gente, com o cara que tava afim da Cecile, apaixonado pela Cecile, e tá ali transando com ela, sei lá por quê. E aí ele fala, finalmente, que transou com a Annette, que realmente tirou a virgindade dela. E ela fala, nossa, meus parabéns, vem pegar seu prêmio. E aí ele fala que não quer. Quando ele fala que não quer, ela fica louca de ódio. Ela vai lá atrás dele, começa a xingar ele e falar se ele tá achando o quê? Que ele vai começar a namorar com a Annette, se ele acha que o pai dela vai permitir que os dois fiquem, porque o pai dela vai ser o diretor da universidade, ele não vai permitir nunca que eles fiquem. E ela fala, eu como representante dos alunos, preciso avisar o pai dela sobre que tipo de pessoa que é você e o que você acabou de fazer, porque a filha dele fez um manifesto público sobre a virgindade dela numa revista. Todo mundo leu. Isso vai acabar com a reputação dela.
E tudo isso basicamente porque ela sente que o Sebastian não tá mais com ela, que eles dois não são mais uma dupla. E o Sebastian tenta convencer ela que isso não tem nada a ver, que continua sendo simplesmente a aposta. Ele decide então que ele vai contar tudo pra Annette, que ele vai abrir o jogo e falar sobre a aposta, sobre tudo. E é aí que ela joga com ele, que ela fala assim: você é um idiota, você é um imbecil. Você ia sair da escola como uma lenda, como um mito, e agora vai sair como um completo perdedor. Ele só olha pra cara da irmã dele e segue. Você ia sair da escola como um mito. Agora sairá como uma piada. Bom, acontece quando ele encontra a Annette, ao invés dele realmente contar a verdade, ele simplesmente se afasta dela. Fala que usou ela, que na verdade só queria saber como ela era na cama, e por mais que aquilo doa nele, porque a gente vê que ele tá completamente apaixonado, ele não abre mão dessa narrativa. Ela fica xingando ele também, falando que é mentira, que ele sabe que é mentira tudo aquilo, mas ela fica com tanto ódio da narrativa que ele coloca, que manda ele embora. E aí, por mais que ele esteja completamente arrasado, ele vai embora sustentando essa, de que ele se aproximou dela, de que ele nunca foi apaixonado por ela e que na verdade ele só queria saber como ela era na cama, queria tirar a virgindade dela. Mais tarde, quando a Catherine volta pra casa, o Sebastian já tá esperando ela. E aí ele tira uma champanhe pra comemorar, porque vitória. Ele tirou a virgindade dela, tá tudo certo, acabou de descartar ela. Então, ele venceu. Vamos comemorar, somos uma dupla. E aí é que vem a bomba. A Catherine deixa claro pra ele que, na verdade, ele não venceu nada. Que quem venceu foi ela. Ela venceu sozinha. Por quê? Porque ela manipulou ele desde o começo. Quando ela percebeu que ele tava começando a se apaixonar pela Annette, a pessoa que costumava movimentar todo mundo como uma peça de xadrez, foi movimentado como uma peça de xadrez. Foi ela triscar na reputação dele que ela fez com que ele dispensasse a única pessoa na vida por quem ele já foi apaixonado. Ou seja, ele acreditou que estava vencendo e que estava no controle, mas quem está se sentindo vitoriosa nessa questão toda é a Catherine, porque conseguiu arruinar a vida de uma pobre garota inocente e virgem e conseguiu arruinar a vida do irmão, que sempre se sentiu o rei do pedaço. Sua safada, sua ordinária, tomara que você apodreça na cadeia. Ele fica muito atordoado, ele percebe instantaneamente que de fato ele foi manipulado pela irmã dele, que nada disso fazia sentido, que depois que ele se apaixonou pela Annette, ele deveria ter jogado com ela, jogado limpo, falado a verdade com ela e mantido o relacionamento, mas não. Ele se deixou levar por um ego despertado pela irmã, criado pela irmã. O lance da reputação, da lenda, nada disso importa de fato. Então ele pega o diário dele e leva lá pra Annette pra poder entregar pra ela. E não consegue entregar diretamente pra ela, entrega pra mãe dela, e aí a mãe dela entrega pra ela. Fala que é importante que ela leia porque daquele jeito ela vai descobrir toda a verdade de tudo que aconteceu. A Annette começa a ler, na verdade ela lê a carta que o Bastian escreveu pra ela, e na carta ele fala sobre o tipo de pessoa que ele era e o que ela encontraria naquele diário, que na verdade ele era uma pessoa terrível, que ele se vangloriava de causar desgraça na vida dos outros, que ele via essas desgraças que ele causava como troféu, que essa na verdade era a grande diversão da vida dele, mas que as coisas mudaram depois que ele conheceu a Annette e que sim, a princípio existia ali uma aposta, mas que ele se apaixonou e que ele gostaria que ela lesse o diário porque dessa forma ela conheceria ele completamente, não teriam mais mentiras entre os dois. Só que aí nessa mesma noite, a Catherine liga pro Ronald e inventa uma mentira, fala que o Sebastian bateu nela e que ele tirou a virgindade da Cecile e fez um monte de coisa com a Cecile, isso porque o Ronald continua apaixonado pela Cecile. Essa parte do roteiro eu achei meio bagunçada, sabe? Porque eu não entendi direito o Ronald estar lá transando com ela, achei que ficou meio jogado, acho que tinha um contexto mais claro sobre o porquê aquilo aconteceu e na verdade foi cortado do filme. Mas o fato é que o Ronald, ele continua apaixonado pela Cecile e ele tá com a Cecile nesse momento. Então ele sai furioso pra ir lá ficar com a Catherine, pra ir lá proteger a Catherine do Sebastian, né? Dessa mentira que ela inventou, de que ele tava batendo nela, e pra pegar o Sebastian também. No dia seguinte, o Sebastian, que ficou a noite inteira ali debaixo do prédio da Annette, ele desiste de esperar ela descer ou falar com ele, tá indo embora e ele acaba encontrando com o Ronald, acaba cruzando com o Ronald, que vai pra cima dele. Os dois começam a brigar. Naquele momento, a Annette aparece, e aí ela vai lá pra tentar apartar a briga. O Ronald acaba jogando ela no meio da pista, e vendo que ela ia ser atropelada, o Sebastian corre, tira ela da pista, e ele é quem é atropelado. Ela corre, fala que entendeu tudo, fala que tá com ele, ele fala que ama ela, se declara ali apaixonado por ela, ela responde que também ama ele, porém ele morre. Não me diga isso.
morre mesmo. E aí, durante o velório do Sebastian, a Catherine tá no banheiro usando cocaína, diretamente daquela cruz, né, que ela usa ali, enfim, símbolo do catolicismo, símbolo da pessoa puritana que ela é, da imagem que ela criou perante a sociedade. E aí a Annette sai do banheiro e as duas conversam, só que as duas conversam como completas desconhecidas. A Annette finge que não faz ideia de quem é a Catherine, e a Catherine finge que não faz ideia de quem é a Annette. Só que ali no caso, é a Catherine mesmo que tá enganada, porque ela realmente não sabe que a Annette sabe quem é ela, mas a Annette sabe que a Catherine sabe quem é ela. Vocês entenderam, né, o que eu quis dizer. E aí quando a Annette tá saindo, ela ainda é sarcástica, ela vira pra ele e fala bem assim, olha, eu vou dizer pra você que sempre que eu tô meio aflita com alguma situação, como essa que aconteceu, né, com o seu irmão, procuro a Jesus, e aí sempre tudo melhora. E aí ela sai. E aí, tipo, ela vira o olho e não percebe que foi uma indireta, porque foi isso que ela falou lá no começo do filme, lembra? Que ela fala, sempre ela usa essa frase? Pois é, porque é a cocaína que ela usa que fica ali na cruz. Acontece que enquanto ela tá dando o discurso dela a respeito do irmão, entra uma menina com umas folhas na mão e ela começa a cochichar com os outros estudantes, e aí começa a virar um grande burburinho, uma grande fofoca entre eles, e todos eles começam a sair da igreja naquele momento, incomodando a Catherine, perguntando o que tá acontecendo, faz com que ela desça do púlpito e vá lá fora ver o que tá acontecendo, que tá todo mundo cochichando e olhando pra ela, cochichando e olhando pra ela, e depois todo mundo sai. Quando ela sai, tá todo mundo com, tipo, uma caderneta na mão lendo, e ela não entende o que é aquilo que as pessoas estão lendo. Até que a Cecile aparece e entrega pra ela, ela percebe que é uma cópia do diário do Sebastian. E aí ela abre e ela começa a ler. E aí ali ficou exposto quem era, de fato, a Catherine. Ela finalmente mata a curiosidade dela de saber o que ele falava sobre ela. E ele falava coisas horrorosas sobre ela ser promíscua, sobre ela ser drogada, sobre ela ser uma pessoa péssima de lidar, uma pessoa péssima para a sociedade, para os amigos, que o pessoal não tinha ideia de que tipo de pessoa que ela era. Além do que, ali também estavam a página da Cecile, de tudo que ele fez com a Cecile, e da aposta da Annette. Ou seja, a Annette não poupou ninguém. Ela contou a história toda. Só que a história toda, no fim das contas, meio que inocentava o Sebastian. Não completamente, mas o fato dele ter morrido meio que corroborou pra narrativa de que horrível mesmo é a Catherine. Aí os pais dela saem da capela naquele momento, puxa a mão dela, abre a cruz e percebe o êxtase dentro da cruz. Ou seja, é verdade mesmo tudo que tava naquele diário, porque lá falava sobre a cruz e o êxtase. E aí corta pra Annette dirigindo o carro do Sebastian com o diário dele do lado. E o filme termina com esse simbolismo de virada perfeito, porque se o Sebastian ganhasse, ele transaria com a Catherine. Se a Catherine vencesse, ela ganharia o carro. No fim das contas, a Annette transou com o Sebastian e ganhou o carro. Ou seja, ela venceu a aposta. Ela é a grande campeã. Ela é a soberana naquele jogo de segundas intenções. O filme foi não sei se ele foi um sucesso, na verdade ele existe, né? Mas ele existe assim, as pessoas gostam muito dele. Ele custou 10 milhões pra ser feito e arrecadou mais de 75 milhões, ou seja, bastante. Deu lucro. Como eu disse pra vocês, a cena do beijo, ela ganhou prêmio no MTV Movie Awards como melhor beijo. Bom, tem 54% de aceitação no Rotten Tomatoes, o que não é muito bom. Porém, foram tentar fazer um reboot, gente, de Segundas Intenções. Pra quê? E eu vou te falar uma coisa, tá? Não chega nem perto do filme. Nem perto. Assisti a série todinha. Quase que eu não consigo. Eles reimaginaram basicamente tudo, colocaram nos tempos de hoje, nos tempos modernos, entendeu? Se passando agora. Ai, só que olha, o Sebastian não tem metade do brilhantismo. A Catherine não tem metade do brilhantismo. A Cecile também não entrega. A trama em si não evolui. A gente não fica com ódio do Sebastian em momento nenhum. Não existe essa manipulação gostosa que existe aqui nesse filme, sabe? Essa coisa que desse jogo que esses dois irmãos fazem, não tem. No fim das contas, a série terminou em aberto, tá? Não dão um final completo pra série, o que eu fiquei tristíssimo com isso. E a série foi tão ruim, foi tão mal recebida que foi cancelada. Ah, gente, pelo amor de Deus. Ou seja, eu odeio esse negócio de final em aberto dessas séries, que dá pra fazer um final fechado. Eu acho que toda série tinha que ter um final fechado, e as aberturas pra segunda temporada tem que ser de pequenas coisinhas, assim, que eles podem jogar durante a temporada pra se fazer uma segunda, mas num geral eu acho que a trama principal ela tem que abrir e fechar, e aqui nesse caso não fecha e é uma merda completa. Eu odiei completamente. Vai pro inferno, desgraçado! E aí eu quero saber de vocês, vocês conheciam esse filme, Segundas Intenções? Gente, é um filme difícil de falar, tá? Porque ele tem tantas nuances e tantas camadas que eu falo assim, ai gente, como é que eu vou conseguir condensar e explicar tudo isso junto? No final acho que deu certo, né? Bom, comenta aí que eu quero saber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo!
e até o próximo vídeo.